Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários, dividir os meus pensamentos a respeito da situação brasileira com vocês. Eu acho a situação brasileira, eu nunca vi uma situação tão difícil como está agora. Um país totalmente desorganizado, um país sem lei, um país fora da lei. É difícil dizer isso, mas é um país fora da lei, o Brasil hoje em dia. E acho que eu estou querendo ver a luz no final do túnel, mas o que está acontecendo agora é que nem túnel existe mais. Não estou vendo nem túnel. Agora está muito difícil mesmo. Ok. Bom, partir para falar um pouco sobre isso. A situação política do Brasil atualmente é surreal. Explicá-la com o mínimo de realidade é impossível, totalmente impossível. Mesmo assim, eu tentarei passar para vocês a minha visão a respeito do que está acontecendo nesse país. Quem é o presidente do Brasil atualmente? Quem é que manda no Brasil atualmente? O presidente do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa que não é novata. Nós conhecemos Lula desde quando ele nasceu politicamente, fazendo política sindical, etc. Tal. Foi eleito deputado federal. Foi ao Congresso. E lá, pouco tempo depois, renunciou porque ele compreendeu que o Congresso só funcionava com dinheiro. O dinheiro comprava tudo e só se negociava lá dentro na base do dinheiro. Então ele sai e prepara a sua carreira, não é? Para atingir a presidência da República. Então começa a se candidatar a presidente da República. Uma, duas, três, até na quarta vez ele se elege presidente da República. E ao se eleger como presidente da República, é talvez o primeiro emprego dele na vida, porque ele teve um emprego de motorneiro, mas tem um problema no dedo, o dedo foi cortado e ele se aposentou. Então Lula, de fato, nunca teve trabalho, nunca trabalhou. É uma pessoa analfabeta, ignorante, não tem formação nenhuma educacional. Não tem áreas onde ele mostre uma certa competência. E esse aí, ele eleito, passou os primeiros 4 anos, se reelegeu, passou mais 4, portanto 8, colocou no seu lugar, numa eleição, a Dilma Rousseff. Ela se elegeu por 4 anos e depois se elegeu por mais 4, mas no meio do caminho ela foi impeachada. E esse período aí do PT no poder foram 16 anos. Qual é o resultado desses 16 anos do PT? Economicamente foi um desastre. Agora, muito pior foi do ponto de vista da ética, da moral, da honestidade. Isso foi devastador para o Brasil. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez da corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, uma maneira de dominar politicamente o país. E foi isso que aconteceu. E por causa disso, ele foi processado, foi indiciado, transformou-se em réu, foi condenado a 12 anos de cadeia. Um processo limpo, um processo extremamente legal, com prova em abundância do que ele fez, mostrando claramente toda a culpabilidade, toda a responsabilidade do senhor Luiz Inácio da Silva no processo de corrupção do Brasil.
Primeiro teve o mensalão, posteriormente teve o petrolão. Algo absurdo. Nunca se viu uma corrupção tão grande nesse país e utilizada como modo de governar, como modo de dominar essa corrupção. Cálculos constam na internet que o grupo do Lula levou 200 bilhões, transferiu 200 bilhões para os bolsos próprios. E esse dinheiro, evidentemente, era para comandar o país, permanecer no poder, vários e vários anos isso pode acontecer. Então chega agora, o senhor Lula, que estava na prisão, foi condenado, né? Foi para a prisão, 500 e poucos dias, 568, 570, algo semelhante, próximo dos 600 dias, ele foi retirado da prisão num processo extremamente antidemocrático, que pegaram a Constituição, pegaram as leis brasileiras e rasgaram, e colocaram um homem para tomar conta da legislação brasileira. Esse homem chama-se o senhor Alexandre de Moraes, que veio do governo do Alckmin e foi ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E ao chegar lá, ele usurpa a presidência do tribunal, porque o Fux desapareceu. O Fux passou em brancas nuvens. A Carmen Lúcia foi pior ainda. E a Weber é pior ainda. Ele é o mais longevo presidente do Supremo Tribunal Federal, é o senhor Alexandre de Moraes, até hoje. E também no Supremo Tribunal Eleitoral. O senhor Alexandre de Moraes comanda as leis desse país. Tudo se passa por ele. Aliás, até se você olhar, é uma situação bem diferente dos outros países. É um país que não tem burocracia na questão jurídica, e quem resolve é um homem só. Leva para ele e resolve. Pronto, acabou. Tá certo? Então, começaram a fazer uma bandalha tão grande que tiraram o Lula da cadeia. A mesma coisa. Uma questão de código postal, porque ele deveria ser julgado, o processo deveria ser em Brasília e foi no Paraná, em Curitiba. E isso o tirou da cadeia. Nada, não houve nenhuma contestação dos processos em que ele foi condenado. Ninguém que disse que ele tinha sido condenado injustamente. Ao contrário, o próprio Supremo Tribunal Federal, na época que ele foi condenado, esse processo, os advogados do Lula pediram 2 habeas corpus em favor do Lula e foram negados pelo STF, esse mesmo STF que o tirou da cadeia. Quer dizer, para o STF, ele é realmente um réu culpado, merecedor da prisão e da pena que ele recebeu. E, no entanto, esse mesmo STF vai lá e tira ele da cadeia. E aí começa a haver uma série de tomadas de decisões do senhor Alexandre, fazendo tudo nesse país, perseguindo todo mundo, colocando o país sob as suas ordens. E eu vejo que os brasileiros ficaram tão atordoados, tem pessoas influentes até hoje, aí, que falam na mídia, que diz que a ditadura no país está avançando. Não está avançando. Já está, a ditadura já está, desde a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro não consegue fazer nada que ele queira de útil e importante dentro da legislação, porque ele é barrado pelo senhor Alexandre de Moraes. A primeira barração veio quando ele quis, perfeitamente, dentro da jurisdição dele, do executivo, ele como chefe do executivo, nomear o diretor da Polícia Federal. Ele não conseguiu colocar o diretor que ele queria, porque
que o Alexandre de Moraes errou. E apesar da gritaria do Bolsonaro, foi mais uma gritaria histérica do que uma reação à ação do senhor Alexandre, que de efetivo, nada. Só fez uma gritariazinha que não significava absolutamente nada em relação ao problema. Eu mesmo fiz vídeos na época que diz que ali começava a invasão do poder do Bolsonaro pelo senhor Alexandre de Moraes. E não foi o que, nada mais nada menos do que aconteceu. O Alexandre foi apertando os parafusos, botando coisas, experimentando, sem reações efetivas. Não teve nenhuma reação efetiva. Ninguém disse, olha, não, vamos fazer e pronto, está acabado. Ninguém disse isso. Ninguém gritou para o Alexandre de Moraes, para que você está fora das 4 linhas. Ninguém falou isso. O Bolsonaro aí comete o seu, talvez, maior erro que ele teve, que o levou ao estado em que está hoje. Ele confundiu o poder constitucional com o poder de fato. Ele dizia em todas as suas palestras, em todos os seus papos, que ele era uma pessoa que não ia sair do seu quadrado, significando isso que ele ia respeitar a Constituição. Ora, meus amigos, aí foi fácil para Alexandre de Moraes. Ele percebeu que o nosso amigo, o Bolsonaro, estava perdido. Estava acreditando que se ele atendesse à Constituição, que ele estava salvo. E não é de verdade. A Constituição é feita pelo poder de fato, o poder do dinheiro, o poder das Forças Unidas. Esse que é o poder. Esse poder, o poder econômico, esse poder é que faz a Constituição. A Constituição é feita para esse poder. Se ela não funciona, o que aconteceu no Brasil? Bolsonaro queria tirar as benesses, modificar o caminho do Brasil em relação ao que estava acontecendo, ao domínio dos capitais, ao domínio econômico. E ele não conseguiu, evidentemente. E aí a coisa foi levada para aí. O Bolsonaro teve esse grande erro. E outro segundo grande erro do Bolsonaro foi sempre dizer que ele era ungido de Deus, que Deus o colocou ali para ele levar o Brasil para um caminho melhor. Então me parece, particularmente depois que ele recebe a facada, eu acho que o Bolsonaro ficou muito mais religioso do que deveria ser. Então entregou o destino do país para que Deus o abençoasse e ele tomasse a decisão em função do que Deus quisesse. Meus amigos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é coisa de Papai Noel. Tem que estar aqui, tomar as decisões, saber o que fazer. Isso é que tem que ser feito. Não ficar esperando que Deus o ajude. Se for nisso, Lula foi perfeitamente ajudado por Deus. E ele que venceu. Apesar de toda a dificuldade, ele venceu. Apesar das urnas fraudadas, ele venceu. Tudo isso leva a crer que esse erro do Bolsonaro também foi catastrófico. E hoje, na situação que nós olhamos, do jeito que as coisas estão, essa ditadura que está aí, uma ditadura de toga, juntamente com a ditadura do executivo, não é? Juntou-se Lula ao Alexandre de Moraes e fazem o que querem no Brasil. Os políticos estão completamente perdidos e medrosos. Basta dizer que não existe um só grupo, um só líder conduzindo um grupo contra
o poder que está dominante no Brasil. E outra coisa, se nós olharmos, por isso que eu acho que o Brasil é um país único, e isso é motivo dessa unicidade do país, em todos os países do mundo há sempre pelo menos dois grupos. Um no poder e outro querendo tomar o poder. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil tem um grupo no poder e só. E ninguém está querendo tomar o poder. Todo mundo está com medo. Está com medo de ser declarado líder de um determinado grupo. Já visto o próprio Bolsonaro. Bolsonaro tinha tudo nas mãos. Tinha o apoio da população e tem até hoje o apoio da população. Tinha um apoio, e eu acho que tem também até hoje, das tropas. Não tinha dos generais, como nós vimos, que foi um processo muito escandaloso, inescrupuloso, o processo dos senhores generais em relação ao Bolsonaro. Esse negócio está tão difícil de você entender o que é que está acontecendo, que a gente não sabe quem manda no país. É Lula ou Alexandre de Moraes? Eu tenho uma ideia, baseada no meu raciocínio. Eu acho que quem manda é o Lula, porque o Lula é o responsável por esse grande desvio de recursos financeiros de 200 bilhões que nós falamos. E com isso ele comprou tudo. Comprou o STF, comprou os senadores, comprou os deputados, e tudo trabalhando em função dele. E o Alexandre de Moraes cobrindo as costas dele. Então são os dois mandantes desse país. Aí me resta uma esperança, que alguma hora vai chegar uma situação que é preciso definir quem é o mandante do Brasil. E aí pode surgir uma possibilidade de uma abertura para que um grupo, que não existe o grupo ainda, mas que venha a acontecer, e entre nessa parada. Agora, se nós olharmos uma singularidade, esses homens mandam no país, são os donos do país. No entanto, não tem condições nenhuma de andar nas ruas desse país, de andar nos meios de transportes desse país, de andar em aviões de carreira. Esses homens, dois homens, Lula, que já foi extremamente popular, que hoje não consegue, já há muito tempo, ele não consegue sequer ir num bar da esquina, tomar uma cachaçinha como ele gosta. Ele e o senhor Alexandre de Moraes não podem fazer isso, a menos que leve um batalhão das Forças Armadas para protegê-los. A situação lamentável. O que vai dar isso? Primeiro, eu não sei se vão suportar tanto tempo nessa situação que não pode nem sair, que não pode nem ir a um restaurante com a esposa, com os filhos, para um almoço, uma comemoração de aniversário. Não pode fazer isso. Não pode ir num shopping fazer uma compra, um presente para a família, para os filhos, para a mulher. Nada disso. Até quando vai isso? E, por outro lado, até quando essa população está cada vez mais com raiva, com ódio e detestando esses dois homens? Até quando ela vai resistir de ficar olhando para esses dois homens contra toda a população, ou pelo menos 80% a 70% dessa população, mandando neles, todos? É algo que a gente tem a pensar. Então, meus amigos, esses caras estão numa cadeia, se chama Brasil, uma cadeia enorme, gigantesca, a maior cadeia do mundo, porque eles não conseguem sair, estão presos. Nós estamos nos aproximando de grandes mudanças. Será mesmo? Eu, na realidade, não penso. Porque a situação econômica do Brasil é uma das piores possíveis. Juros nas alturas, a economia crescendo pouco e vai decrescer mais ainda nos próximos anos, porque a taxa de juros está extremamente alta. Nós temos uma taxa de juros reais mais alta do que o dobro da taxa nominal dos Estados Unidos. Será que o país aguenta com isso? Nem o próprio Estados Unidos aguenta. E
a falta de liderança, a falta de grupos querendo tomar o poder, tudo isso me dá a entender que esse processo vai ser demorado. Economicamente, o país não cresce. Já tem 40 anos que o Brasil não cresce. Os últimos 15 anos, o Brasil cresceu a média de 1%, 0,95% nos últimos 15 anos. E nos próximos 10, eu acho que o Brasil não cresce. Porque badalar que o Brasil está crescendo com 2%, um país desse tamanho, com todos os recursos que tem, um país que é um protagonista internacional natural, das riquezas naturais da humanidade, crescer 2%, um país com quanto é? 230 milhões de habitantes, crescer 2%, vou te contar, isso não é crescimento. Ok, meus amigos, vamos pensar um pouco como a gente vai tocar a situação desse país e ver o que está acontecendo, o que ele pode fazer e contribuir para uma mudança substancial dos rumos que o Brasil está tomando. Porque só desta maneira a gente pode se sentir mais entusiasmado, mais otimista, porque o Brasil de hoje é um país único. Não existe no mundo um país que já teve ou tem uma história igual a essa. É um absurdo. É lamentável. Agora imagine se isso é no outro país, que nós brasileiros diríamos isso. Diríamos a respeito disso. Só abstrairmos um pouco, como se nós fôssemos de outro país e estivesse olhando para o Brasil. É uma catástrofe. Um abraço, até a próxima.